Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas isso é para que sejam destruídos para sempre. Ainda no Salmo 92, verso 12 a seguir: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Tomai o vosso assento, por favor. Na Bíblia nós temos vários tipos de livros. Nós temos os livros históricos, onde Deus fala acerca dos homens. Temos os livros proféticos, onde Deus fala com os homens. E temos os livros poéticos, onde os homens falam com Deus, e Salmos é um destes. Salmos é o maior livro da Bíblia em quantidade de capítulos e não em volume. O maior livro da Bíblia em volume, densidade, é o livro de Jeremias. Em quantidade de capítulos, este é o maior. Se desenvolve tanto pelas características dos salmistas, pelos seus perfis de adoração, como eram muitos os levitas compositores, e levita mesmo, da tribo de Levi, como eram muitos, eles revezavam na sua profissão de compor e cantar diante da congregação. Se multiplicava entre eles esta sabedoria, esta graça de teologizar através da poesia. O Salmo 92 é um salmo onde existe um desejo de adoração a Deus, mostra a cultura israelita, pois ele diz no primeiro verso que é bom louvar a Deus, e no verso 2 ele diz: de manhã anunciar a tua benignidade, e à noite a sua fidelidade. Isso acontecia pela manhã, e à noite era no dia de sábado, o dia de descanso do judeu. Eles dizem que Deus era entoado, louvores eram entoados a Deus com instrumentos. No verso 3, sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre o saltério, e com a harpa e com um som solene. O meu retorno aqui mexeu? Mexeu o meu retorno? Vai voltar? Desviou. Volta para Jesus. Com instrumentos de cordas, com seu profissionalismo, eles se esforçavam para, juntamente com a congregação, oferecer o melhor a Deus através da arte da música. Quando eles entoam e compõem para o culto do dia do descanso, que era a maior reunião entre o povo judeu, ele ainda exorta que toquem bonito, que tenham um acompanhamento musical. Depois ele diz o motivo do louvor. Eles não cantavam simplesmente por profissionalismo. É dito no versículo 1, é bom louvar ao Senhor. E no versículo 4 diz que Deus é louvado porque eles se alegram em Deus. O verso 1 é bom cantar, é bom louvar. É bom você meditar numa letra de uma canção e entoá-la a Deus. Esse é bom aqui tem um significado de saudável, terapêutico. Esses dias eu ouvi um pastor pregar, e ele contou um testemunho de um terapeuta não cristão, aconselhando a um paciente não cristão a procurar uma igreja cristã. E quando os crentes começarem a cantar, ele tentar cantar com os crentes, pois existe uma grande possibilidade da sua alma ser sarada. Isso é verdade. Então o levita escreve no Salmo 92, é bom louvar, é bom, é saudável louvar, é terapêutico cantar. Cantar para quem? Por isso ele diz louvar. Cantar ao Senhor é elogiar os atributos de Deus.
É quando você se descentraliza, quando você sai do centro da música e faz com que Deus seja entoado, glorificado. Por que isso faz bem? Porque nesse sentido você está cumprindo o seu propósito. Nós, quando cantamos os atributos de Deus e glorificamos o nome dele, nós estamos exercendo o chamado geral da humanidade. Efésios capítulo 1 diz que ele nos criou para a glória dele. Então ele põe o motivo do louvor, verso 4: me alegraste com os teus feitos, então eu exultarei nas obras das tuas mãos. Suas obras são grandes, profundos são os seus pensamentos. Quando ele compõe a música para a igreja cantar, para o povo de Deus cantar, ele diz no verso 6 que há um grupo que não entende esse tipo de louvor congregacional. O verso 6 é assim, ó: o homem brutal nada sabe, o louco não entende isto. O camarada que não tem nenhuma noção de adoração, de evangelho, vai chegar no culto e ver os crentes cantando encontro com o noivo. Aí olha para os machos cantando, eu vou encontrar com o noivo. O cara diz: o que está acontecendo aqui? Esses homens vão encontrar com o noivo. O ímpio não entende a nossa adoração. É por isso que eu digo que Deus não recebe adoração de ímpio, porque é impossível o ímpio adorar. Porque ímpio não adora, ele não entende isto. O ímpio não entende o alvo do louvor, o propósito do louvor, o motivo do louvor. Salmo 22, 25 diz que a inspiração do louvor dos salvos vem de Deus e vai para Deus. Então só pode ser louvor aquilo que vem dele e volta para ele. O que não foi inspirado nele, o que nasceu nele e não volta para ele, não é adoração. E o que nasce no ímpio é de si mesmo e não de Deus, porque ele não nasceu de Deus, para receber de Deus como a igreja recebe. Então o salmista está percebendo que o ímpio lá fora não entende isto, ele não capta esse momento de adoração, ele não consegue se emocionar como nos emocionamos, ele não consegue se alegrar como nos alegramos, ele não consegue se arrepiar como nos arrepiamos, ele não consegue fechar os olhos e viajar na dimensão do espírito como nós, porque ele é homem. Homem aqui é humano em sua natureza carnal, material, caída. Nós, mesmo sendo homens, no sentido de seres humanos, temos a graça de Deus, temos a unção do Espírito, temos o poder da palavra. E isso nos faz entender que estamos no momento cultico, estamos no momento místico, estamos no momento em que nos esforçamos para se desligar daquilo que é terrenal, material, e conectar-se com aquilo que é espiritual. Nesse momento, sobe-se o nível. Ele diz assim: o homem brutal nada sabe, o louco não entende. Ele não está dizendo que o ímpio não sabe de nada, ele está dizendo que sobre a adoração o ímpio não tem conhecimento. Sobre a adoração ele nada entende. Só que eles se multiplicam. É só você chegar lá no YouTube. Os camaradas querem pregar para nós, querem ensinar para nós como pastorear, como pregar, como cantar. Aí eu não dou conta, eu mando eles calarem a boca, sentar, aprender com quem sabe, para depois pensar em levantar e tentar falar com a gente. Olha o que a Bíblia está dizendo: vocês são brutais. Sobre esse negócio aqui, deixa com a gente. Vocês não entendem nada disso. Mas eles se multiplicam. Eles se multiplicam para tentar defender seus falsos pensamentos, que eles pensam que são a verdade. Porque hoje cada um tem sua verdade. E o salmista, sobre eles, sobre os ímpios, primeiro ele começa convidando a congregação para louvar, mas agora ele vai falar para a congregação não se importar com os ímpios que não entendem a nossa adoração. E sobre esses ímpios ele diz assim, ó: eles brotam como a erva, de modo indesejado. Erva aqui tem um sentido de praga. Não estamos chamando aqui as pessoas não evangélicas de praga, mas é praga no sentido de plantinhas que se desenvolvem sem que o dono do terreno deseje. Sabe, você está limpando o seu quintal e de repente aquela plantinha começa a crescer naquele cantinho de novo, e você vai lá e arranca. Aí você olha para o teto e a bicha está lá na telha e você arranca. E você olha para o outro lado e aquele negócio está crescendo lá no cantinho e tu vai arranca. Os ímpios brotam como erva.
Florescem os que praticam a iniquidade. Florescer aqui eles se desenvolvem, eles aparecem, eles estão diante de nós. E às vezes, como no Salmo 73, os crentes se comparam com eles. Os ímpios vão, os ímpios crescem, os ímpios prosperam, os ímpios se desenvolvem, e eu estou na igreja, estou cantando, adorando, e estou aqui nessa luta, nessa prova. Aí o salmista disse assim: sim, eles crescem, eles florescem. Os que praticam a iniquidade florescem, pelos seus métodos, pelos seus meios, por alianças satânicas, ou porque Deus permite que eles cresçam em seus pecados, para que o juízo aumente. Porque quanto mais o homem se aprofunda em seus pecados, maior será o juízo de Deus sobre ele. Você precisa entender que se você estiver debaixo de alguma disciplina divina, é porque você é filho, pois a Bíblia diz que o pai só disciplina o filho que ama. Agora, às vezes você vai ver os ímpios florescerem como erva. Cresce rápido, a erva cresce rápido. E você diz: uau, é porque Deus permite ele crescer, Deus vai dando corda, mas quando Deus puxa, olha o texto, eles serão destruídos perpetuamente. A história deles vai se desvanecer, o futuro deles é a destruição. O salmista, a partir daqui, ele trata de uma comparação. Primeiro, os ímpios com Deus. Verso 8: mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Os ímpios crescem, os ímpios brotam, os ímpios florescem, mas passam e são destruídos. Mas o nosso Deus não é como os ímpios. Ele é Deus Altíssimo para sempre. Os teus inimigos perecerão, serão dispersos os que praticam a iniquidade, mas tu exaltarás o meu poder, serei ungido com óleo fresco. Agora não é mais uma comparação entre os ímpios e o Deus a quem eles odeiam. É a comparação dos ímpios com o crente. Meus olhos vão ver cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Quando você lê um texto na Bíblia, escute isso, guarde isso, não esqueça isso, e depois essa mensagem vai para o canal da igreja, você assiste e anote tudo para você não fazer bobagem. Olha o que o salmista está dizendo: tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco, os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Deixa eu ver naquela versão que está melhor, coloca a partir do 10, por favor. Tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Ele diz: enquanto o ímpio é como erva frágil, Deus exaltará o meu poder, a força de um boi. É uma comparação hebraísta, pois o Antigo Testamento vem do hebraico, e ele não pode se desligar de sua própria cultura. Serei ungido com óleo fresco. Ele está dizendo unção nova, uma capacidade nova, espiritual Deus tem para mim. Os meus olhos verão o meu desejo sobre meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. Isso aqui não é para o cristão falar. Isso aqui não é para o cristão tomar posse e acabar o culto. Lembra do irmão que não vendeu fiado na cantina e põe o versículo lá e marca o irmão. Tome aí, é Bíblia para tu. Não. Quando você lê isso aqui que eu quero que você memorize. Quando você lê um texto na Bíblia que não cabe no perfil de homem algum, lança para Cristo. Repito, quando você lê um texto na Bíblia que não cabe no perfil de homem algum, lança para Cristo, o homem perfeito. Por quê? Porque Cristo foi aquele que teve o seu poder exaltado. Ele já é poderoso, pois ele veio vencendo enfermidades, veio vencendo o diabo, ele venceu a morte, e o poder de Cristo vem sempre sendo exaltado. O meu poder é exaltado. Aqui você tem uma profecia, uma parte do salmo que se aplica a Cristo. Depois diz: os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Os inimigos de Jesus
Jesus tem inimigos, eu não tenho inimigos. A igreja não tem inimigos para falar tais versículos. O que Jesus ensinou para a igreja está em Mateus 5,44. A gente tem que orar pelos nossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? São aqueles que nos odeiam, são aqueles que nos perseguem, são aqueles que nos maldizem. E o que eu tenho que fazer com estes que se estabelecem como meus inimigos? Orar por eles, lançar palavras de bênção sobre eles e fazer o bem a eles, porque cada um dá o que tem. Você só transborda daquilo que você está cheio. Isso aqui é Cristo decretando a derrota dos demônios, que durante o seu ministério, Marcos capítulo 1, durante sua tentação, Mateus 4, durante sua aflição no Getsemane, João 18, e durante seu sofrimento na cruz, demônios estavam ali afligindo Cristo, se levantando contra Cristo, e Cristo viu o seu desejo realizado acerca dos demônios. Todos foram humilhados, vencidos, destruídos, e a igreja avança com as armaduras de Deus, ganhando almas, entrando em corações antes dominados pelo poder das trevas. Preguei na África esses dias, e os irmãos sabem que o poder das trevas na África é poderosozão. Aí são 3 cultos por dia, e é um culto de 3, 4 horas. E no culto de domingo, que começou 6 da manhã, eu estou lá com fuso horário ainda, cheio da graça. 5.000 crentes no culto de 6, aí não cabe, tem que vir mais 5.000 no culto de 8, e tem que vir mais 5.000 crentes no culto de 10, porque não cabe todo mundo no mesmo local. E no último culto, alguém enviou um pedido de oração, e o pastor disse: irmão, vamos orar pelo parente da irmã fulana que está de tala. Aí eu lembro que minha esposa uma vez, como é o nome daquela dor que você sentia, amor? Síndrome do túnel de carpo. Usou uma tala. Aí eu falei assim: a irmã está pedindo oração porque alguém está usando uma tala? A pessoa está escrevendo um bilhete para pedir oração para um culto de 5.000 pessoas porque ele está usando uma tala. O pastor me viu perguntar para o irmão que estava do meu lado se era por causa disso. Ele: pastor Eliseu, tu sabes o que é tala? Eu falei: não, eu não sei o que é tala. Ele disse: é uma obra de macumba específica para que um demônio toque em uma parte do corpo de uma pessoa. Mas sabe o que é maravilhoso, pastor Eliseu? Chegam aqui vários pedidos de oração de crentes orando por parentes ímpios, porque essa macumba nem é feita contra crente, porque não pega nos crentes. Tu não entendeu, irmão? A macumba da tala, que é uma das piores na África, é feita para qualquer tipo de inimigo, mas para crente eles não fazem. Pergunta por quê? Porque não pega em crente. Agora, se tu me perguntar por que não pega em crente, aí eu vou mandar tu conversar com o seu pastor. A igreja olha para esse texto e vê que Cristo venceu os demônios. E quem está em comunhão com Cristo não é vencido pelos inimigos de Cristo. Quem está em comunhão com Cristo está debaixo de uma promessa. O sangue dele está sobre a sua vida. O selo do Espírito está sobre a sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Alguém está entendendo essa palavra? Então, quando você vê um texto que é demais para um ser humano, você aponta aquele texto para Jesus. Agora, ele faz uma comparação com os crentes em geral. Primeiro, ele diz que o crente tem que adorar. Só que os crentes, sempre que adoram, se preocupam com críticas, se preocupam com desprezos de ímpios. Ele diz: não se preocupe com o desprezo dos ímpios, porque se eles desprezarem, eles é quem são desprezíveis, porque estarão tentando desprezar aquilo sobre o qual não tem conhecimento algum. Quando ele fala sobre os ímpios, ele estabelece uma imagem para o ímpio. E essa imagem para o ímpio são como ervas que crescem só para ser destruída. Você pega a erva junto e mete no fogo, acabou.
Aí ele diz: esses ímpios desprezam Deus, mas eles são passageiros e Deus é permanente. Esses ímpios que desprezam Deus também me perseguem. E aí, como os Salmos é o livro que mais profetiza sobre o ministério messiânico, há uma profecia aqui sobre o ministério de Cristo. Só que agora ele vai fazer uma comparação do ímpio com os crentes em geral. E era aqui que eu queria chegar. O meu tema é o qual? O meu tema é tomando posse da promessa? Esperança nas promessas. Então, olha a esperança do seu. Qual é o meu tema? Eu não sei. Qual é a promessa que o salmista vai liberar para os crentes em geral? Está no versículo 12. O justo florescerá como a palmeira. O ímpio está debaixo de uma maldição. O que é ímpio, pastor? Essa geração se incomoda com as coisas. É porque a Bíblia chama, quem não é salvo em Cristo é chamado de quê, irmão? Fala, ímpio. Tu acredita que eu já vi crente falando: pastor, não chama as pessoas de ímpia, não. Quem não é salvo em Cristo Jesus é aquele que vive na prática do pecado. E quem vive na prática do pecado à luz da Bíblia é chamado de ímpio. Tem outros nomes também. Quer que eu fale? Filho do diabo, filho das trevas, filho do inferno 2 vezes. Romanos 3, depravados, veneno de serpente debaixo da língua. Quer que eu fale mais? Então deixa com o ímpio. Fala, né? Ok. Perceba que quando ele fala sobre o ímpio, ele diz: é erva que cresce e floresce para ser destruída. Davi, e o crente levita que está cantando essa música? E o justo? Ele diz: o justo é diferente. O justo floresce como a palmeira, porque ervas não têm raízes. Qualquer coisa arrasta, qualquer vento tira, qualquer pisada esmaga. Mas o crente é como a palmeira. O vento vem, ela vai lá no chão, mas quando o vento passa, ela levanta de novo. O justo floresce como a palmeira, porque tem raízes profundas. Daqui a pouco eu falo mais sobre a raiz. Crescerá como o cedro no Líbano. É um perfil de árvores longas que se desenvolvem em um ambiente chamado Líbano. E as árvores do Líbano têm uma característica especial. Como lá não tem muitas terras profundas, os cedros do Líbano estendem suas raízes até encontrarem rochas. E quando encontra a rocha, finca e fixa suas raízes. Então ele diz: a palmeira tem a flexibilidade de ir até o chão e levantar-se. O cedro não cai, não quebra. Por quê? Porque o tamanho que ele tem do lado de fora, suas raízes são maiores do que o tamanho externo lá embaixo, sem ninguém ver. Eu só posso ser capaz, e aqui eu vou usar uma ilustração a partir de minha experiência. Perceba que o cedro, se ele tem 1 metro do chão para cima, é porque ele tem 2 metros do chão para baixo de raízes. Nada aqui pode ser maior do que sua vida no secreto. O meu louvor aqui é consequência da minha adoração no meu lar. A minha pregação aqui deve ser consequência do meu estudo e minha busca por Deus em casa. Eu não posso pregar 1 hora aqui se em casa eu não tenho no mínimo 2 de busca. Eu não posso cantar 2 canções em adoração aqui se em casa eu não tenho pelo menos 4 canções em adoração. Eu preciso transbordar aqui do que eu me encho em casa. Mateus capítulo 6 diz que a gente entra no quarto, fecha a porta e ora. É a oração no secreto, é sua devoção com Deus. Aí chega aqui, você consegue orar publicamente. Aqui você consegue cantar, adorar publicamente. Por quê? Porque você tem raízes ocultas.
Enquanto os ímpios são como ervas que soprou, saiu, soprou, morreu. O justo é como a palmeira e como o cedro. Agora, essa é a primeira promessa. Eu vou florescer como palmeira. Eu vou crescer como o cedro do Líbano, se eu sou justo. E justo, no Novo Testamento, é aquele que foi justificado. E o que é aquele que foi justificado? É alguém que creu em Cristo para perdão de seus pecados. E quando essa pessoa crê em Cristo para perdão de seus pecados, o Pai diz: agora você é justo como Cristo. Agora você recebe a justiça de Cristo. Irmão, o mundo espiritual é muito lindo quando se trata a questão de arrependimento de pecados. Quando você diz assim: eu creio que Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Se você precisa de um Salvador, é porque você reconhece que está perdido. Quando você diz Ele é meu Salvador, você está dizendo: eu tenho culpa, eu preciso ser perdoado, eu preciso ser lavado. Você está fazendo uma transferência. O Novo Testamento chama isso de imputação. Você está imputando nele sua culpa, você está imputando nele seu pecado, e ele aceitou isso lá na cruz. Por isso que Isaías 53 diz que o Pai lançou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, tudo foi lançado sobre ele na cruz. Ele aceitou de braços abertos. Isso é imputação. Foi imputado nele nossa culpa, foi imputada nele nossa condenação. Mas quando você diz eu creio que ele me salva, aí o Pai imputa em nós a justiça dele. Ficou difícil ainda? Peraí, eu vou facilitar. Aqui são seus pecados. Deixa assim o nome da igreja. Aqui são seus pecados, e aqui é o caráter de Cristo. Aí, aqui é tu, aqui é Cristo. Aí tu diz: eu sou culpado, miserável, pobre, cego, nu, dependente da graça. Aí essa culpabilidade vai para ele. Aí o Pai, quando vê a sua humildade e reconhecer que é tudo isso, diz assim: agora receba a santidade dele, o caráter dele, a justiça dele. É uma troca. É por isso que você é justo. Não porque você é bom em si mesma, em si mesmo, mas porque ele disse: eu assumo a sua culpa na cruz. E você recebe a minha justiça no culto. Você recebe a minha justiça na confissão. Você recebe a minha justiça na oração. Você recebe o meu caráter pela santificação. Alguém pode adorar a Cristo pela sua misericórdia. Esse justificado, esse que pelo céu é declarado justo, perdoado, lavado, vai florescer como palmeira, vai crescer como cedro no Líbano. O versículo 13, coloca o 13, que o 13 é chique. Tá dando para ver? Toda a igreja, 1, 2, 3. Os que estão plantados onde? Então só vai florescer os que estão. Eu não estou fazendo o seno de N, eu estou fazendo o seno de P. Só vão florescer os que estão plantados. Isso quer dizer que os que não estão plantados na casa do Senhor não irão. Então a promessa do florescimento é para quem está aonde? Talvez você se pergunte: como assim plantado na casa? Tinha que ser plantado no jardim, tinha que ser plantado no campo. Por que o salmista usa o termo plantados na casa? Eu disse aos irmãos que ele não se desconecta de sua cultura. O texto não se desconecta de seu tempo. Por que ele usa esse tipo de linguagem? Vamos entender agora. No tempo do salmista, as casas eram assim, ó, um quadrilátero, 4 lados e uma plantação no meio. Ele está dizendo: os plantados na casa, os plantados em um ambiente familiar, vão florescer no átrio. O que ele está dizendo é:
é plantado no meio, porque recebe a luz do sol a céu aberto, mas vai crescer tanto, vai florescer tanto, que vai entrar lá no átrio da casa lá no profundo do dono da casa, lá no local de intimidade do dono da casa, lá onde só o dono da casa entra, na recâmara do Senhor da casa. Este plantado na casa vai crescer tanto, florescer tanto, que terá um acesso de intimidade lá dentro. Os plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios. É igual Jacó falou para José: José, seus ramos crescerão e romperão os muros. Mas só pode crescer a tal ponto de romper os muros quem se planta, quem tem raízes. E um dos dois modos de eu ser plantado na casa do Senhor é através da regeneração. Quem nasceu de novo faz parte dessa família, é transplantado, é arrancado do terreno mundano e é plantado aqui no meio de nós, na casa de Deus. Um outro modo de nos plantarmos na casa de Deus é através do batismo. Quando você desce as águas e se levanta, você está dizendo: agora eu faço parte da família de Deus. Eu morri para o mundo e vivo para Cristo. Agora, por que ele diz os plantados vão florescer? Por quê? Eu quero analisar isso com você e prometo que não serei longo. Plantar implica, primeiro, que é algo que você não podia fazer por si mesmo. Se algo é plantado, é porque a planta não veio sozinha. Alguém pegou aquela planta e a estabeleceu em um ambiente propício, sim ou não? Então não é o crente que se planta na casa de Deus, é o próprio Deus quem nos planta na casa dele. Você lembra do Salmo 1? Projeta o Salmo 1 para mim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho do pecador, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de andar no conselho do ímpio, parar no caminho dele e se assentar no caminho dele, antes de ter essa possibilidade, ele medita na lei de Deus de dia e de noite. E depois está no verso 3: e ele será como árvore plantada. Árvore plantada, alguém colocou a árvore ali. Assim é comigo e contigo. Você não está no reino de Deus por si mesma, por si mesmo. Você nasceu de novo, Ele gerou essa obra em nós. Você saiu desse mundo, mas foi pela graça dele que te atraiu. Nós fomos plantados na casa do Senhor. Ninguém aqui veio pela própria força. João 15, Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, fui eu quem escolhi a vós. João também escreveu que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, irmã, foi Ele quem te salvou, Ele quem te atraiu, Ele quem te restaurou. Recebe essa palavra: a graça que atrai é a graça que sustenta. Aquele que te arrancou lá do mundo, é Ele quem vai te sustentar na presença dEle, na casa dEle. Glória a Deus. Segundo lugar, se você foi plantado na casa do Senhor, ocorreu uma mudança. Você saiu do mundo para cá. Mas por que ocorreu essa mudança e você foi plantado? Porque ainda tem vida. Fala comigo, por favor. Uma árvore plantada tem vida. Eu não posso plantar um poste. Um poste eu estabeleço, uma coluna eu a levanto. Agora planta, árvore eu planto. Por quê? Porque tem vida. Aquilo que é plantado é aquilo que tem capacidade em si de se desenvolver. Ninguém planta uma árvore morta. Se planta uma planta viva. Ninguém planta uma semente morta. Se planta uma semente
viva. O salmista diz: os plantados na casa do Senhor vão florescer. Isso quer dizer que Deus te plantou aqui, porque a vida dele está em você. E só é plantado em um ambiente estabelecido por Deus quem ainda tem a vida de Deus. Essa vida chega em mim pela regeneração, o novo nascimento. Essa vida chega em mim pela pregação do Evangelho. Jesus disse: minha palavra é espírito e vida. Então, se o texto está dizendo que o justo é alguém plantado, ele está dizendo que o justo tem a vida de Deus nele. Agora, se é uma árvore morta, uma árvore que não dá fruto, uma árvore que não se desenvolve, está lá em Mateus capítulo 3. Eis que está posto o machado na raiz da árvore que não produz. Ela será cortada e lançada no fogo. Se tem vida, Deus planta. Se não tem a vida de Deus, sinto muito, Deus corta. E eu te pergunto: você já foi vivificado? Você tem uma vida dentro de você além dessa do pulmão, ar? Há uma vida dentro de você que vem da palavra? Há uma vida em você que flui da comunhão dos santos? Há uma vida em você que flui do culto? Que tipo de vida é essa? É quando você diz assim: eu não me sinto bem sem cear. Eu não me sinto bem sem cultuar. Eu me sinto vazia se eu não adorar. Eu me sinto morto se eu não choro na presença de Deus. Eu me sinto um desperdício se eu não faço missões. Aquilo de onde você tira sua sobrevivência determina o que é sua vida. Tem gente que a vida dele é a tecnologia, a vida dele é o iPhone, a vida dela é o namoradinho, é o trabalho, é o extrato bancário, é o dinheiro na conta. Mas os salvos de verdade sabem que só há um que pode ser chamado de sua vida. É aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Romanos 8 diz que o Espírito que opera em nós é o Espírito de vida. Você se sente viva no culto? Ou tu dorme o culto todo? Você se sente vivo diante de uma pregação? Ou para você tanto faz, é um discurso qualquer? Você se sente vivo enquanto adora? Você adora com vivacidade? Você vem ao culto com alegria de alma? É um momento especial? Se isso pulsa em você, você é uma árvore plantada que tem a vida de Deus dentro de você. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra, irmão? Aleluia! Primeiro, você foi plantado. Segundo, se você foi plantado, é algo que você não pode fazer por você mesma, nem por você mesmo. Você é dependente da graça, amém? Amém? Amém. Terceiro, o que foi que eu falei? Lembrei. Se você foi plantado é porque tem vida de Deus em você, amém? É mensagem nova, irmão, ano novo, mensagem nova. Glória a Deus. Quarta lição. Essa aqui, vou até beber água. Fala assim: se eu fui plantado como árvore, eu preciso me apropriar do ambiente. Quando eu digo se apropriar do ambiente, eu estou dizendo que uma árvore devidamente plantada, para que ela possa florescer e começar a lançar raízes, ela precisa selecionar o melhor da terra onde ela está. Diga: o melhor.
quê, irmão? Porque a árvore está num ambiente que tem menino gritando, e tem gato fazendo miau, e tem cachorro au-au, e tem papagaio perturbando o dia todo, e tem o coroa que está fumando, e tem o esquerdista maconheiro, e está num ambiente que é só a graça. Mas a árvore, ela não se incomoda com o externo. Sabe o que ela faz? Vou fincar minhas raízes e buscar água. Vou fincar minhas raízes e buscar água. Ou seja, ela pode estar num ambiente que não é perfeito, mas ela vai buscar vida. Ela vai buscar o melhor do ambiente onde ela foi plantada. Glória a Deus! Duas coisas eu estou lhe dizendo aqui. Primeiro, usufrua do ambiente que Deus te plantou. Tu sabe para que essas cadeiras estão aí acolchoadas? É cadeira não, é outro nome isso aqui. Banco. Tu sabes por que esses bancos estão acolchoados? É para tu sentar. É para você vir para o culto. E quando o pastor disser, pode sentar, tu senta. Quando o pastor disser, vamos ficar em pé para louvar o Senhor, esse espacinho aí é para tu ficar em pé. Por que eu estou usando essa linguagem tão simples? É um modo de você entender que nós estamos aqui para usufruir. Sabe por que tem esse projetor? É projetor? TV. Mas tem uma letra projetada, não tem? Acertei? É quando a equipe de louvor está entoando louvores a Deus e você não sabe a letra. Sabe o que você faz? Tu lê e canta com a igreja. Desculpe, como eu sou pastor de igreja, a gente observa. Então, eu dei uma disfarçada e fiquei olhando assim para os irmãos adorando, e eu adorando. Aí eu fiquei olhando para ver quem estava adorando. E eu vi a irmã aqui, ela não segue muito o tempo da letra não, da música. Mas eu vi que ela estava se esforçando para ler as letras e falar as letras. E eu olhei ali, o jovem ali atrás da câmera, cantando as letras. Parece que ele é calvinista reformado, mas ele está cantando as letras, se esforçando para cantar. Ou seja, ele está dizendo, eu preciso usufruir desse ambiente, eu preciso receber esse clima, eu preciso falar para Deus o que a igreja está falando. Árvores plantadas usufruem do ambiente onde ela foi inserida. Eu falei para a Luana esses dias, a gente estava na ceia, a gente estava na reunião de obreiro na sexta, a gente estava na ceia no primeiro domingo, e na quarta tu já estava no culto, na quarta central. Aí ela, e sábado eu vou estar no Vem Orar, que é o dia todo. Para que isso? O crente precisa usufruir do local onde ele foi plantado, irmão. Mas você usufrui do local onde foi plantado quando você foca no melhor. Porque como esse ambiente é formado de pessoas, vai ter gente aqui que vai te entristecer. Mas se você focar nisso, você não vai crescer como árvore plantada. Você precisa fincar suas raízes no melhor do terreno que Deus te plantou. Quem está entendendo essa palavra? Sabe por que tem esses cultos para você projetar? Usufrua, venha ao culto. Se o pastor estuda, se a igreja medita nas escrituras para te ensinar as escrituras, faça parte dos projetos da igreja. Deus te plantou aqui. Você precisa abrir os olhos para essa verdade. A promessa está aqui, ó. Florescerão. 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 O texto está dizendo que você vai florescer como árvores. O texto está dizendo que você vai fazer muita coisa linda para Jesus. O texto está prometendo que você vai crescer na sua vida espiritual. Quem está entendendo essa palavra, irmão? Se Deus planta uma árvore, Ele vai fazer com que essa árvore cresça, floresça. Se Deus te plantou aqui, Ele vai fazer com que você floresça. Se Ele te chamou para o ministério, pode ter certeza que Ele vai te fazer florescer. Se Ele salvou você, pode ter certeza que Ele vai santificar você, vai te dar dons, vai te dar poder. Irmão, Satanás vai tentar, as raposinhas vão tentar, mas não adianta. Ele disse que vai florescer e vai florescer. O vento vai soprar, mas Ele disse que você vai florescer. O fogo vai queimar ao redor, mas Ele disse que você vai florescer. Onde? Plantado na casa dEle.
Irmão, a geada vem contra a árvore, o vento sopra contra as árvores, mas essa daqui não. Porque, lembra da imagem? Ela está cercada por um quadrilátero. O vento vem e bate na parede direita, o vento vem e bate na parede esquerda, o vento vem e bate na frente e atrás, mas a árvore está cercada por um quadrilátero. Alguém está entendendo? Alguém está lembrando da imagem? Por isso que nós vamos florescer, porque você está plantado numa casa onde há uma garantia de proteção espiritual. E olha essa promessa agora: os justos florescerão, os plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios. Olha essa promessa do verso 14: na velhice ainda darão frutos. Se você está plantado na casa de Deus, se você ama a casa de Deus, se você ama o povo de Deus, Deus não aposenta crente, irmão. O sistema governamental pode aposentar o ser humano, mas Deus aposenta não. Velho é o capeta. Velho é o pecado. Os justos na velhice dão frutos. Por quê? Porque se renovam lá dentro. A Bíblia diz que o crente em Deus, seu homem interior é renovado. Alguém está entendendo isso? Porque na velhice viçosa, na velhice vigorosa, é o que o texto está dizendo. Não é na velhice maldita, não é na velhice pecaminosa, é na velhice viçosa e vigorosa. Já adquiriram paciência. Tem coisas pelas quais os jovens se irritam hoje, que os velhos em Cristo riem. Sabem quem está no controle de todas as coisas. Você ouvir alguém que tem 15 anos de crente, 20 anos de crente, é bom. Mas você ouvir alguém que tem 40, 50 anos de experiência, vendo esse Deus falar, vendo esse Deus agir, dá muito mais peso para a sua alma, irmão. E o texto está dizendo que mesmo na velhice física, você vai dar frutos para Deus. De que modo daremos frutos? Por favor, último verso. Para anunciar que Ele é reto, que Ele é rocha e que nele não há injustiça. A geração mais nova vai ficar reclamando dos governos. A geração mais nova vai ficar reclamando das imperfeições humanas. E nós, plantados na casa de Deus, idosos, diremos: os homens são assim, mas o nosso Deus é reto. Os homens vão reclamar das coisas que hoje é tudo superficial. Aí a resposta dos velhos vigorosos e viçosos é: Ele é rocha, Ele permanece. Vamos reclamar das injustiças humanas, mas os que têm experiência com Ele vão dizer: Ele é justo, Ele é justo. Isso quer dizer que até no momento de suas fraquezas físicas, você tem uma palavra de Deus e você terá uma palavra de Deus para a vida de alguém. Então perceba como esse salmo, acabamos um salmo inteiro aqui na pregação, menos de uma hora. O salmo fala sobre o seu passado. Se você foi plantado aqui, é porque você foi arrancado de outro lugar. Esse salmo fala sobre o seu presente. Porque você está plantada, porque você está plantado, você vai florescer. E este salmo fala sobre o seu futuro. Deus não vai te aposentar. Os que esperam no Senhor voam, correm e andam. Você consegue repetir isso? Eu começo e você continua. Os que esperam no Senhor faz o quê? Voam, correm
Sabe o que eu gosto em Isaías 40:31? É que não diz que os que esperam no Senhor andam, correm e voam. Ele diz que os que esperam no Senhor voam. Uhul! E qual é o próximo passo, Senhor, depois de voar? Correr. Correr? É. Uau, tô correndo. E o máximo, Senhor? Caminharão. E não se fadigarão. Com Deus a coisa é o inverso, irmão. Tem gente que só se sente bem voando acima de tudo e todos. Tem gente que só se sente realizado correndo, tudo às pressas, deixando outros para trás. Mas no reino de Deus, você se realiza quando consegue caminhar. Quando consegue no passo a passo obedecê-lo. No passo a passo cumprir os princípios. No passo a passo, crescendo aos poucos para chegar lá. Jesus nunca correu. Jesus sempre andou. Até sobre as ondas, só andou. E para fortalecer a imagem da sua caminhada diária na presença dele, ele disse que ele é caminho, verdade e vida. Então, talvez há crentes aqui que não conseguem voar como todos, não conseguem correr como muitos, mas conseguem caminhar. Conseguem, no básico, fazer o melhor. E assim Deus ser glorificado através da sua vida. Fique em pé, por favor. Senhor, obrigado pela sua igreja. Senhor, obrigado por esta casa onde o Senhor plantou seus servos, suas servas. Tu és o Deus que atrai o homem à sua presença com amor, com graça e com verdade. Pela autoridade que há no nome de Jesus. Ministra, Jesus, cura ministerial. Se o Senhor plantou, não importa os ventos, vai florescer, vai crescer, vai se desenvolver, porque foi o Senhor quem prometeu. Que essa igreja receba hoje cura, graça, força, ânimo, para não desistirem de congregar, continuarem firmes, plantados na sua casa. Em nome de Jesus. Amém.